Vergonha, ex-desembargador Sebastião Coelho, fazendo cortes de vídeos e usando uma peça criminosa para me denegrir. É esse aí que é cristão? Ação, espírito maligno! O Silas Malafaia já arrumando encrenca com o tal de Sebastião Coelho, ex-desembargador, e ele acusa que o Sebastião está a serviço da esquerda. Enquanto isso, Felipe Neto condena Silas Malafaia, cara. E o Silas tenta derrubar a condenação, a qual o Felipe Neto ganhou, né? 25 mil reais, dinheiro sagrado, dinheiro suado do povo que congrega na ADVEC, vai para a mão do Felipe Neto. Ele está tentando segurar e tentando derrubar essa condenação. Lembrando que essa condenação do Felipe Neto aí para cima do Silas Malafaia aconteceu em 2019 e 2020. Silas Malafaia chamou o queridinho do Felipe Neto de bandido, canalha, lixo moral. Mas o que mais pegou foi a fala do Silas para cima dele, que ele perverte crianças com o seu conteúdo na internet. Eu não sou consumidor de conteúdo de Felipe Neto, mas tem uma certa manipulação no seu conteúdo com relação a influenciar crianças, adolescentes, que é o foco desses dois irmãos, né? O Felipe Neto e o outro lá, Neto também, que eu... E ele processou o Silas e condenou o Silas a 25 mil reais. E segundo o processo, até diz o seguinte, né, que a gravidade das acusações de Silas para cima de Felipe Neto são graves e exige provas. E o Silas Malafaia sustenta que a sua fala está em manifestação, direito de fala. É claro que Silas Malafaia está colocando os advogados a trabalhar para cima do Felipe Neto, mas a preocupação dele é continuar falando em política. E olha o que ele falou a respeito do ex-desembargador. Povo abençoado do Brasil e principalmente de Brasília. O ex-desembargador Sebastião Coelho se utiliza de uma peça criminosa, vou repetir, uma peça criminosa para me atingir e me denegrir. A casa desse cretino vai cair aqui com esse vídeo. Entenda, preste atenção. Eu enviei um vídeo para Michele do meu apoio a ela e a Bia Kicis para o Senado. São as candidatas de Bolsonaro em Brasília. O mais interessante, cara, que é dois evangélicos aqui que tem uma certa influência nas redes sociais. Um é desembargador e o outro é pastor, representante e coordenador das manifestações do Bolsonaro. E é um engolindo o outro, cara. É um destruindo com a reputação do outro. É crente, meus amigos. Evangélicos. E daí eu fico me perguntando onde fica o amor, né, cara? Que eles tanto falam. O amor ao próximo não existe quando se trata de política. Vira para o Senado. E eu disse que se a direita se dividir, entra alguém da esquerda. Não adianta dizer que é amigo de Bolsonaro, que é da direita, se vai dividir. O camarada Carapuça entrou nele, ele grava um vídeo me atacando, ele começa dizendo, olha, eu não sou igual a Pablo Marçal. Claro que você não é igual, você é pior do que ele. Você se utiliza daquilo que é mais nojento, de falta de caráter, que a esquerda usa, que é editar vídeos para denegrir seus opositores. Que vergonha! Olha o lixo moral e onde você chegou para tentar me atingir. Mas ainda tem mais. Na eleição de prefeito em São Paulo, em 2024, quando a direita ficou toda embebecida por Pablo Marçal e ele apoiou Pablo Marçal. Até o Pablo Marçal, cara, sobrou pro inelegível. Eu desmascarei que eu sabia que Pablo Marçal era uma farsa. Até ele me deu lição de moral de cristianismo porque eu estava atacando um irmão. Toda a família Bolsonaro, eu enviei áudios e vídeos mostrando que Pablo Marçal ia dividir a direita, alertando o Bolsonaro e a família. Quando acabou a eleição que Pablo Marçal não foi pro segundo turno, eu dei uma entrevista na Folha de São Paulo fazendo duríssimas críticas a Bolsonaro por ele ter ficado meio em cima do muro. Bolsonaro entendeu a minha posição e tanto é que de 2024 para cá, eu continuei a coordenar... Enfim, ele dá aqui a resposta e, sendo bem sincero, o ponto mais interessante dessa história não é a troca de farpas entre Silas Malafaia e o tal do Sebastião Coelho, mas sim é o que isso tudo revela sobre a relação de liderança evangélica, religiosa, igreja no caso, e a política, ou poder político. Porque o Silas pede para concentrar votos na tal de Michele Bolsonaro. E Bianca argumentando que a divisão de votos aí pode fortalecer a esquerda. E do outro lado, o Sebastião cobrando o Silas Malafaia para que o Silas cite o seu nome. E diante disso eu fico me perguntando, cara, quando que um pastor religioso, líder de uma igreja, que inclusive até teve um lamentável incêndio agora recente,
a qual é presidida pelo Silas Malafaia, desde quando que o Silas virou, um pastor no caso, virou coordenador eleitoral. Por quê? No meu ponto de vista, uma coisa é um cidadão comum, normal, seja pastor, empresário ou qualquer outro, declarar o seu voto. Outra coisa bem diferente é você ser um pastor, usar a sua influência religiosa em instrumento de uma orientação, de uma coordenação eleitoral. Olha a misturança. A todo momento, desesperadamente, tentando convencer o eleitorado evangélico que vote nesse, esse não pode, esse pode, se votar nesse, a esquerda vence. Cara, pelo amor de Deus, meus amigos. E a vocação pastoral ficou aonde? Ou época de eleição, ninguém se preocupa com o povo, com o rebanho, com a igreja, com a vocação, com o chamado. O mais curioso aqui, se você for ler a notícia e ver a fala do próprio Sebastião, ele também, como um ex-desembargador e evangélico, também está fazendo o mesmo jogo, cara. E não estou aqui defendendo ele e batendo só no Silas Malafaia, não, os dois. Porque ele deixa claro na fala dele que ele não recebe ordens do Bolsonaro. Porém, está justamente disputando espaço dentro do mesmo campo político liderado pelo Bolsonaro. Ou seja, a briga não é sobre direita e esquerda, é uma disputa clara por votos dentro da própria direita, ou seja, a própria direita se dividindo, meu amigo, no momento que deveriam estar unidos. E tem mais uma coisa para você que acompanha política. A pesquisa da Real Time, divulgada ontem, coloca a Michele com 25%, a Leila, a tal de Leila, né, com 17%, a tal de Bia Kises e a Érica Cocai com 15%, e o Sebastião Coelho com 18%. Ou seja, a eleição está longe de ser resolvida, mas os ânimos estão alterados dentro da própria direita, cara. E como é que esse povo quer salvar o Brasil que eles tanto falam, se eles estão nessa confusão toda aí, né? Se você olhar a pesquisa, é vergonhoso ver um pastor, um ex-desembargador, discutindo na internet, batendo boca um com o outro, sendo que nas pesquisas não tem expressividade nenhuma, cara. Para mim isso é ridículo. No final das contas, né, o eleitor vai ter que escolher aí 2 senadores. E eu deixo claro aqui para você que pensa que pastor tem que estar se metendo em política, a vaga é para 2 senadores e não precisa de pastor, muito menos de ex-desembargador, dando bronca um no outro, porque é o eleitor no final que vai decidir. O eleitor tem cérebro. Além do seu título de eleitor, né? O eleitor tem cérebro, tem neurônios além do título, pelo menos em tese, eu acho. Ou seja, é o eleitor que vai escolher porque ele tem liberdade de escolha. É desnecessário um dito pastor aí e um ex-desembargador, tudo evangélico, tudo irmãos em Cristo, discutindo na internet, cara, pelo amor de Deus. Para quem ainda acredita que Silas Malafaia é pastor, você tá precisando orar mais, meu amigo. Amém! E o mais incrível é que os dois dizem defender a direita. Os dois defendem a direita. Mas estão brigando na internet para ver quem tem mais autoridade para dizer que a direita tem que votar em alguém. Eu não sei vocês, mas para quem pediu para mim comentar sobre esse assunto, eu acho vergonhoso um ex-desembargador está envolvido em bater-boca com Silas Malafaia, cara. Nessas alturas aqui, sinceramente. Mas enfim, não sou fã desse tal Sebastião, Silas Malafaia muito menos. Porém, do Silas a gente espera, né? Esse gritedo na internet. Mas do Sebastião eu acho que foi desnecessário. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Porque parece que até agora a direita está toda dividida. E o mais incrível é que a maioria são evangélicos. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Deixe seu comentário aí embaixo que é importante, seu joinha ajuda muito. E esse é o canal Fala Zaz, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.